O ar no Salão Nobre do Museu Nacional de Arte Antiga, aquele mesmo que tantas vezes ajudei a financiar, parecia gelar em torno de mim, mais denso que a névoa lá fora. O barulho das conversas, antes um murmúrio suave de seda e joias, estilhaçou-se como vidro. Vi o segurança, um homem corpulento chamado Fonseca, aproximar-se. O João deve ter lhe dado um sinal, pensei, o pânico a subir-me pela garganta como um refluxo amargo. Senhora Carvalho, disse ele, a voz firme, mas educada demais para ser completamente ameaçadora. O perfume caro das flores, das pessoas, daquele vinho tinto que João tanto gostava, tudo começou a parecer sufocante. O senhor Macedo pediu que a senhora se retirasse. Há uma preocupação de que a sua presença esteja a causar perturbação. Minha respiração ficou presa. Eu tenho um convite, sussurrei, sentindo as mãos tremerem ligeiramente. Era o medo antigo, o reflexo de quem viveu anos a pisar ovos. Fonseca balançou a cabeça, a sua postura inabalável. É um evento privado, senhora. O anfitrião reserva-se o direito de recusar a entrada. Por favor, não crie uma cena. Olhei para a ponta do salão. Lá estava ele, o João, encostado ao bar, um sorriso triunfante, cruel, a estampar-lhe o rosto. Ergueu o copo de uísque, como se dissesse, checkmate, Ana. As lágrimas que eu pensava ter esgotado há muito tempo picaram-me os olhos. Isto era tudo. A humilhação final. Tinha sido tão estúpida, tão ingênua, a pensar que podia voltar a este mundo e enfrentá-lo de igual para igual. O esforço, a coragem, o vestido vermelho que ele detestava. Tudo em vão. Mas como é que tinha chegado até aqui? Que caminho tortuoso me trouxe a este ponto, de volta ao epicentro da minha antiga vida, mas desta vez, desarmada? Tudo começou, ou melhor, terminou, com uma caneta. Uma Montblanc, claro, a favorita do João. O som dela a raspar o papel de algodão, pesado e creme, na sala de conferências da Avenida da Liberdade, parecia ensurdecedor. O João, convencido de que estava a deitar fora uma mulher partida que desapareceria sem o seu dinheiro ou o seu nome, esvaía-se no sorriso dele. Naquele dia, ele pensou que eu era apenas uma passageira na vida dele, facilmente substituída e esquecida. Eu estava sentada em frente a ele, as minhas costas direitas como um fuso de aço. Não chorei. E isso, eu sabia, o irritou mais do que qualquer coisa. Ele esperava lágrimas, esperava histeria, súplicas, talvez um desmaio dramático. Eu via o Dr. Antunes, o advogado dele, um tubarão de fato e gravata, preparado para o espetáculo. Eu podia até adivinhar o olhar de pena que João devia ter praticado no espelho naquela manhã. O olhar que dizia, não és tu, querida, sou eu que te superei. Mas eu não fiz nada disso. Estava ali vestindo um vestido azul marinho que ele me comprara há 3 anos. Um que ele sempre criticara por ser demasiado modesto. Hoje parecia uma armadura. Assine aqui, e aponte a página 42. A voz do Dr. Antunes, vazia de qualquer empatia, arrastou-se. João recostou-se na sua cadeira de couro, fazendo girar o gelo no seu copo de uísque de cristal. Eram 11 da manhã de uma terça-feira, ou talvez fosse quarta. Não me lembro bem. Os dias eram uma névoa naquele tempo. Tenha certeza de que compreende os termos, Ana, perguntou João com aquele tom de condescendência. Assim que assinar isto, a cobertura na Avenida da Liberdade desaparece. A propriedade em Cascais desaparece. A mesada mensal desaparece. Vai sair com o acordo que combinamos, que, francamente, não vai sustentar o estilo de vida a que está habituada por muito tempo. Ele fez uma pausa, um sorriso cruel a brincar nos seus lábios. Estou apenas preocupado contigo, Bela. O mundo real é frio. Olhei para ele. Os meus olhos verdes, cansados, mas agora despidos da servidão,
perfuraram a sua fachada. Pela primeira vez em anos, senti um lampejo de desconforto no João. Eu não parecia uma vítima. Parecia alguém a acordar de um coma longo e sufocante. O frio é preferível à asfixia do teu calor, João. Disse suavemente, a minha voz rouca, sem uso. Assinei o papel. Ana Carvalho. Deixei o apelido Macedo ali na mesa, descartando-o como um guardanapo sujo. João bufou, esvaziando a bebida. Que dramático. A Sofia está à espera lá embaixo. Ela queria subir, oferecer as condolências, mas eu disse-lhe que não seria apropriado. A menção do nome dela foi uma punhalada calculada. Sofia Delgado, 24 anos, uma ex-estagiária da Macedo Holdings, e a mulher que usava os diamantes que eu o ajudara a escolher para o nosso 10º aniversário. Diga a Sofia, disse eu, levantando-me e alisando a minha saia, que a posição de senhora Macedo vem com muitos deveres ocultos. Espero que ela tenha resistência para eles. Virei-me para sair. Estás a cometer um erro, Bela. João chamou-me, o ego ferido pela minha falta de desolação. Tens 42 anos, não tens carreira, não tens quaisquer ligações que não sejam as minhas. Vais estar a gerir uma livraria no cais do Sodré dentro de um mês. Parei nas portas de vidro fosco. Não olhei para trás. Adeus, João. A descida de elevador do 55º andar do Parque Eduardo VII pareceu uma descida ao inferno. Mas quando as portas se abriram para o átrio, ofeguei. Não era desespero. Era oxigênio. Lá fora chovia a cântaros. Uma chuvada clássica de Lisboa. Saí pelas portas giratórias. O limusine do João estava estacionado no passeio. A janela baixou e vi o rosto da Sofia. Bonita. Jovem e presunçosa, Sofia acenou com uma pequena e lastimosa onda. João saiu do edifício atrás de mim, estalando os dedos para o seu motorista. Para a Tiffany's Jaime, a Sofia precisa de um ânimo. Fiquei na calçada, a chuva encharcando instantaneamente o meu vestido azul marinho. Não tinha guarda-chuva, não tinha carro à espera. Observei o meu marido de 15 anos entrar no carro com a sua amante, a porta pesada a bater com um som de finalidade. O limusine arrancou, salpicando água suja de poça nos meus saltos. Fiquei ali por um longo minuto, a tremer. Um porteiro do edifício, um homem a quem eu acenava há anos, chamado Manuel, saiu com um grande guarda-chuva. Dona Ana, quer dizer, senhora... Manuel pigarreou, segurando o guarda-chuva sobre mim, perguntou gentilmente. Devo chamar um táxi? Olhei para ele. As lágrimas finalmente encheram os meus olhos, misturando-se com a chuva. Não eram lágrimas de perda, mas as lágrimas aterrorizantes de um recomeço. Não, Manuel, sussurrei. Acho que vou a pé para o metro. Preciso de aprender a fazer isto de novo. Virei-me e caminhei para a tempestade cinzenta. João pensou que me tinha arruinado. Pensou que me tinha despojado do meu valor. Mas enquanto caminhava em direção à estação do cais do Sodré, agarrada à minha mala, que continha um cheque para um acordo modesto e a minha liberdade, Ana Carvalho fez um voto silencioso. Ele pensa que eu era uma passageira na vida dele. Ele está prestes a descobrir que eu era o motor. 8 meses depois, o sino acima da porta de A Página Dourada tocou suavemente. Era uma livraria de antiguidades pequena, empoeirada, mas encantadora no bairro alto. Cheirava a papel velho, baunilha e ácaros, um cheiro que eu aprendera a amar. Ana, podes cuidar da caixa? Tenho de verificar a remessa lá atrás. Dona Margarida, a proprietária da loja, gritou da arrecadação. Dona Margarida tinha 70 anos, era parcialmente surda e a mulher mais bondosa que eu conhecera. Combinado, Dona Margarida, gritei de volta. Limpei as mãos no meu avental. Já não usava Chanel. Vestia uma camisola de malha suave e bege da Zara e jeans. O meu cabelo, antes escovado diariamente num salão da avenida, estava preso num coque solto e despenteado. Parecia mais jovem. As linhas de stress em redor da minha boca
gravadas por anos a andar sobre ovos perto do João, tinham se suavizado. Caminhei até ao balcão para atender o cliente. Boa tarde, bem-vindo à página dourada. Como posso? Congelei. Do outro lado do balcão não estava um cliente normal à procura de uma primeira edição de Dickens. Era um fantasma da minha vida passada. Isabela, quer dizer, Ana? A voz estava chocada. Era Carolina Brandão, a mulher do CEO do Banco Central. Tínhamos estado no conselho da Gala do Jardim Botânico juntas por 5 anos. Carolina estava vestida de Fendi, segurando uma rara revista de arquitetura. Senti um rubor de calor subir pelo meu pescoço. Era o momento que eu tanto temera, a descoberta. Olá, Carolina, disse mantendo a voz firme, levantando o queixo. Os olhos de Carolina varreram a minha roupa, depois voaram pela loja pequena e ligeiramente desordenada. A sua expressão mudou de choque para algo parecido com horror e depois assentou numa pena condescendente. Oh, meu Deus, o João disse que estavas a tirar um tempo. Carolina sussurrou, inclinando-se como se ser pobre fosse contagioso. Mas eu não percebi que estavas a trabalhar no comércio. Eu gosto, disse friamente. Adoro livros. Estou a ajudar a gerir o inventário. Claro, claro, Carolina disse, acariciando a minha mão sobre o balcão. É corajoso, tão corajoso. Olha, querida, estás bem? Precisas de ajuda? Estou perfeitamente bem, Carolina. Esse livro custa 150 euros. Gostaria que o embrulhasse? Carolina comprou o livro, em grande parte por constrangimento, e praticamente fugiu da loja. Eu sabia o que aconteceria a seguir. À hora do jantar, todos os telefones do Bairro Alto e Avenida da Liberdade estariam a vibrar. Soubeste? A Ana Macedo é uma empregada de loja. Coitadinha, o João deixou-a mesmo sem nada. Respirei fundo e encostei-me ao balcão. Fechei os olhos. Deixem-nos falar. O sino tocou novamente. Endireitei-me com um sorriso forçado. Bem-vindo à página dourada. Entrou um homem. Era alto, vestindo um sobretudo cinzento carvão que lhe caía demasiado bem para ser comprado ao acaso, mas estava usado, a gola ligeiramente desfiada. Tinha cabelo escuro, com toques de prata nas têmporas, e olhos da cor da ardósia, cinzentos e ilegíveis. Movia-se com uma quietude pesada e silenciosa. Não parecia com os homens frenéticos e obcecados por status que eu costumava conhecer. Parecia um homem que trabalhava com as mãos, talvez um empreiteiro de luxo ou um mecânico especialista. Procuro um livro específico, disse ele. A voz dele era profunda, rouca. Um manual de reparação dos anos 20 para um tipo de motor distinto. O Rolls-Royce Phantom, oi, é uma procura difícil. A minha mente fez um clique. Eu sabia exatamente onde estava. Tinha-o catalogado na semana passada, perguntando-me quem no mundo iria querer um guia de mecânica sujo de um século. Terceira prateleira à esquerda, fila de baixo, disse imediatamente. Capa azul, o espírito da manutenção. Está em condições surpreendentemente boas. O homem olhou para mim. Surpreso, uma sobrancelha erguida. Conhece o seu inventário. Conheço todos os livros desta loja, respondi. Ele caminhou até a prateleira, pegou no livro e folheou. Um pequeno sorriso genuíno tocou os seus lábios. Mudou completamente o seu rosto, fazendo-o parecer mais jovem, menos guardado. Trouxe-o para o balcão. Não faz ideia há quanto tempo ando à procura disto, disse ele. Estou a restaurar uma velha beleza. Ela esteve numa garagem em Setúbal durante 40 anos. Esta é a peça que faltava. Parece um trabalho de amor, disse passando a conta. 45 euros. Ele entregou-me uma nota de 50. As mãos dele eram ásperas, calejadas, mas as unhas estavam limpas. Pode ficar com o troco. Nós não aceitamos gorjetas, senhor, disse, entregando-lhe uma nota de 5 euros. Mas obrigada.
Ele fez uma pausa, olhando para mim de verdade pela primeira vez. Parecia estudar o meu rosto, não com o olhar predatório dos homens do clube de golfe, mas com uma curiosidade que me fez o coração saltar um batimento. "Sou Pedro", disse ele. "Ana." "Bem, Ana, obrigado. Acabou de salvar uma peça de maquinaria muito cara de se tornar sucata." Ele virou-se para sair, mas parou à porta. "Sabes, para uma empregada de livraria, tens a postura de uma duquesa." Ri. Um som curto e seco. Ex-duquesa. Empregada atual. Pedro não perguntou. Apenas acenou com a cabeça, inclinou a cabeça e saiu para o ar fresco de outono. Observei-o ir. Foi a primeira interação agradável que tive com um homem em 8 meses. Momentos como estes, quando a vida de repente se torcia de maneiras que eu nunca poderia ter previsto, faziam-me pensar: o que realmente somos nós, senão uma coleção de coincidências e decisões que tomamos no momento? Antes, tudo na minha vida era planeado, organizado, filtrado. Cada passo, cada palavra, cada vestido. E agora, o que vocês teriam feito? O que se faz quando a sua bússola moral se parte e se encontra num território completamente desconhecido, com o passado a tentar puxá-la de volta para o fundo do poço? Naquele dia, ao ver o Pedro ir embora com as suas mãos sujas de graxa e os olhos intensos, eu não fazia ideia de que a minha bússola estava a ser redefinida. Não era sobre voltar à vida que eu tinha perdido, mas construir uma nova, uma que me pertencia verdadeiramente. Não sei se foi coragem ou apenas pura teimosia, mas de alguma forma, naquele momento, comecei a respirar. 2 semanas depois, o convite chegou. Não foi enviado para o meu apartamento no Cais do Sodré. Foi entregue em mão na livraria, endereçado à senhora Ana Carvalho. Era um envelope creme pesado com letras douradas em relevo. A Fundação Carvalho Macedo convida-a para a sua gala anual de caridade. Olhei para aquilo incrédula. A fundação. Eu tinha-a começado. Tinha-a construído do zero, organizando leilões, verificando instituições de caridade, angariando milhões para a literacia infantil. Quando nos divorciamos, os advogados do João argumentaram que a fundação era um ativo da Macedo Holdings. Fui forçada a demitir-me do conselho. Por que razão ele me estava a convidar? O meu telefone vibrou. Uma mensagem de um número desconhecido. Achei que gostarias de ver o que fizemos ao lugar. A não ser que estejas muito ocupada a arrumar livros. João, era uma provocação. Ele queria que eu fosse para poder desfilar a Sofia como a nova presidente da fundação. Queria mostrar ao mundo que eu estava completamente substituída, que eu apareceria num vestido barato, com ar cansado e derrotado, para beijar o anel. Mais notícias? Dona Margarida perguntou, vendo o meu rosto pálido. Uma intimação, murmurei. Fiz menção de atirar o convite para o lixo. Não faças isso, Dona Margarida disse bruscamente. Congelei. Ana, tu construíste essa fundação, não foi? Lembro-me de ler sobre isso há anos. Tu és aquela Ana. Eu era. Se não fores, Dona Margarida disse, polindo um candeeiro de bronze, estás a dizer-lhe que ele tinha razão. Estás a dizer-lhe que já não existes. Não posso ir, Dona Margarida. Não tenho um vestido. Não tenho joias, não tenho como chegar lá. Eu agora ando de metro. Não se pode chegar à gala do Met num carro de metro. O sino tocou. Era o Pedro. Desta vez usava um macacão de mecânico com o logótipo Restaurações Carvalho. Parecia cansado, com graxa na bochecha. De volta? Perguntei, tentando esconder o convite atrás das costas. Preciso de um livro sobre estofos, costura de couro, Pedro disse. Ele olhou para mim, sentindo a tensão. Está tudo bem? Olhei para aquele estranho. Não sabia por quê, mas a frustração borbulhou. O meu ex-marido, deixei escapar. Estava a dar uma gala para a caridade que eu comecei e convidou-me apenas para me humilhar.
E o pior é que eu quero ir. Quero entrar lá e mostrar-lhe que ainda estou de pé, mas não posso. Pedro encostou-se ao balcão. O ar em torno dele parecia sólido, confiável. Por que não podes? Porque naquele mundo, Pedro, a aparência é tudo. Preciso de um vestido de gala, diamantes e um carro que não cheire a cão molhado. Não tenho nada disso. Pedro olhou para mim pensativamente. Olhou para a graxa nas suas mãos, depois de volta para os meus olhos. Não te posso ajudar com o vestido, Pedro disse lentamente. Mas eu percebo de carros, há restaurações Carvalho. Lidamos com frotas de luxo, Rolls Vintage, Bentleys. Às vezes, conduzimos-los para eventos para garantir que os motores são tratados corretamente. Pisquei os olhos. Tu conduzes-os? Posso? Pedro disse, dando de ombros. Tenho um Rolls-Royce Phantom de 1935 a ser terminado esta semana. Preto azeviche, portas suicida. É digno da realeza. Precisa de um teste. Arranjas o vestido, Ana. Ele inclinou-se mais perto. E eu garanto que chegarás de uma forma que fará todas as cabeças virar. Serei o teu chauffeur. Olhei para ele, estupefata. Era loucura. Ele era um cliente, um mecânico, mas havia um brilho nos seus olhos, um desafio. Por que farias isso? Sussurrei. Pedro sorriu, um sorriso torto e perigoso. Porque lidei com homens como o teu ex-marido a minha vida toda, e adoro vê-los perder. Naquela noite, a chuva tinha transformado o horizonte de Lisboa num borrão de carvão e cinzento, condizendo com a turbulência dentro do meu pequeno apartamento. O convite jazia na bancada da minha cozinha como um isótopo radioativo, a brilhar com malícia. Era doentio. Em frente ao meu armário, na noite da gala, a vista era patética comparada com o closet que eu deixara na Avenida da Liberdade. Não havia filas de pradas sazonais, nem secções de cachemira coordenadas por cor, apenas uma prateleira de roupas de trabalho sensatas e algumas caixas de plástico enfiadas no canto. João fora meticuloso durante a divisão dos bens. Ele ficara com as joias, alegando que eram heranças de família, embora as tivesse comprado para mim. Ficara com as peles. Até discutira os vestidos de grife, alegando que tinham sido comprados com fundos da empresa para eventos de relações públicas. Eu saíra com 2 malas de básicos. Ele quer que eu fale. Sussurrei para o quarto vazio. Ele quer que eu apareça num vestido de cocktail de loja de departamento para que possa apresentar-me aos seus investidores como o seu passado infeliz. Ajoelhei-me e retirei uma caixa de plástico empoeirada do fundo do armário. Estava marcada Universidade de Coimbra, 1998. Eu não abria esta caixa há 20 anos. João odiava que eu falasse do meu tempo a estudar História de Arte em Coimbra. Achava-o boêmio e pouco refinado. Ele preferia a narrativa de que eu simplesmente existira à espera que ele me salvasse. Abri a tampa. O cheiro de saquinhos de lavanda, velhos e secos, subiu. Por baixo de uma pilha de cadernos de esboços e bilhetes de metro antigos, embrulhados em papel de seda, estava uma peça de roupa em que eu não pensava há décadas. Não era uma marca de grife que a Sofia reconheceria. Era uma peça vintage que eu encontrara numa loja empoeirada em Alfama, quando tinha 22 anos, comprada com o dinheiro que eu juntara a trabalhar como empregada de mesa. Tirei-o. Era um vestido de seda cortado em viés dos anos 30, num tom de vermelho tão profundo que parecia sangue arterial na luz fraca. Era sem costas, preso por alças impossivelmente finas, mergulhando perigosamente baixo à frente. Era elegância líquida. João proibira-me de o usar. É demasiado agressivo, Ana, ele dissera-me uma vez quando o experimentei para um jantar. Faz-te parecer esfomeada. Uma mulher Macedo é recatada. Uma mulher Macedo é pastel. Despi os meus jeans e camisola. Envolvi-me na seda. Era fria contra a minha pele, pesada e fluida. Subi as alças. O fecho sibilou quando o fechei. Ainda me servia.
Se alguma coisa, o estresse do último ano tinha me tornado mais magra, e o vestido caía sobre as minhas clavículas e ancas como se tivesse sido derramado. Caminhei até o espelho de corpo inteiro barato, encostado à parede. Não parecia uma esposa, não parecia uma vítima. Parecia uma sereia a emergir do oceano para arrastar um marinheiro para a morte. Não tinha diamantes, João tinha-os todos, então fiz uma escolha. Nenhuma joia, nem um único brinco. Prendi o cabelo num coque alto severo, expondo a linha longa e elegante do meu pescoço e o corte afiado do meu queixo. Pintei os lábios com um carmesim mate que combinava perfeitamente com a seda. Eu era a arma. O vestido era apenas um invólucro. O meu telefone vibrou. Estou cá embaixo. Não saias. Vou subir para te acompanhar, Pedro. Agarrei na minha pequena mala preta, o único item de grife que consegui contrabandear, e abri a porta do meu apartamento. Pedro estava no corredor. A transformação era chocante. O mecânico manchado de graxa tinha desaparecido. No seu lugar, um homem de smoking que lhe caía com precisão militar. Era azul meia-noite, contrastando nitidamente com os seus olhos cinzentos ardósia. Estava lá acabado de barbear. Cheirava a sândalo e a linho limpo. Parecia perigoso, não de uma forma violenta, mas da forma como um vulcão adormecido é perigoso. Ele olhou para cima quando saí para o corredor, e por um momento o ar deixou o corredor. Pedro não disse, estás bonita. Não disse, uau. Ele ficou completamente imóvel. Os seus olhos viajaram da bainha da seda carmesim até aos meus ombros expostos, finalmente fixando-se nos meus olhos. Engoliu em seco. Um movimento lento e deliberado da sua garganta. Estava enganado, Pedro disse, a voz mais rouca do que o normal. Sobre o quê? Perguntei, o meu coração a martelar contra as costelas. Disse que te levaria para fazer com que olhassem, mas ao olhar para ti agora, não acho que vão sobreviver a isso. Ele ofereceu-me o braço. Vamos, senhora Carvalho. Senhorita Sterling. Carvalho. Corrigi, pegando no braço dele. Era sólido como uma rocha. Senhorita Carvalho. Emendou. Vamos começar uma guerra. Lá embaixo, as luzes da rua do Cais do Sodré refletiam-se no pavimento molhado. E ali, estacionado em fila dupla e ocupando o espaço de 2 Honda Civics, estava a besta. Era o Rolls-Royce Phantom Fry. Mas não qualquer Phantom. Era o estilo de carroçaria Coupé Ionier, uma obra-prima de portas redondas dos anos 30. Era preto azeviche, enorme e intimidante, com curvas que pareciam arquitetura Art Deco sobre rodas. Não parecia um carro. Parecia uma locomotiva escura e encantadora. A grelha cromada brilhava como os dentes de um predador. Pedro abriu a porta suicida traseira, articulada na parte de trás, abrindo-se para expor toda a cabina. O interior era de couro creme e nogueira polida. Este carro, Pedro disse calmamente enquanto eu deslizava para trás, foi construído para um marajá que perdeu o trono, mas manteve a sua dignidade. Achei apropriado. Ele fechou a porta com um estrondo sólido e pesado que abafou completamente o ruído da cidade. Sentei-me no silêncio, o couro a cheirar a história e a dinheiro. Enquanto Pedro deslizava para o lugar do condutor e ligava a ignição, o motor não rugiu. Ronronou. Uma vibração subsônica baixa que senti na espinha. Para o Matt, Pedro disse encontrando o meu olhar no retrovisor. Com calma, Ana. Respira. Quando lá chegarmos, não serás a ex-mulher. Serás a única coisa que eles verão. A aproximação ao Museu Nacional de Arte Antiga era um engarrafamento de riqueza. Uma fila de Cadillac, Escalades pretos e limusinas esticadas serpenteava o quarteirão. Paradas à espera para depositar a elite da cidade no tapete vermelho estendido sobre os degraus icônicos. Flashes explodiam incessantemente. Um efeito de luz estroboscópica que iluminava a chuva enevoada. Dentro do calor do Rolls-Royce, o mundo parecia lento.
Eu observei através do vidro fumado pessoas que eu conhecera há 15 anos a sair dos seus carros. Ali estava o comissário bancário. Ali estava o editor da Vogue. Todos pareciam iguais, polidos, seguros, uniformes. Estamos a 3 carros de distância, Pedro disse pelo intercomunicador. A voz dele era calma, dando-me apoio. Estou aterrorizada, admiti para a cabina vazia. Olha para eles, Pedro comandou gentilmente. Olha para o João. Vês-o? Cerrei os olhos. Perto do topo das escadas, sob o toldo enorme, estava João. Ele estava a dar ordens, a dominar. Usava um casaco de smoking de veludo, demasiado moderno para a sua idade, e Sofia estava pendurada no seu braço. Sofia usava penas brancas e diamantes, parecendo uma debutante no seu primeiro baile. João estava a verificar o relógio, o rosto marcado pela impaciência. Ele estava à minha espera para falhar. Estava à espera que eu não aparecesse ou que chegasse num táxi amarelo. Vejo-o, disse a minha voz endurecendo. Parece pequeno daqui, não parece? Pedro observou. O carro à nossa frente, um Lamborghini dourado e vistoso, finalmente avançou. Hora do espetáculo, Pedro murmurou. Ele não acelerou. Deixou o Rolls-Royce avançar lentamente, os enormes paralamas pretos abrindo o caminho no ar. O tamanho puro do carro, a sua silhueta vintage, era tão alienígena no mar de SUVs modernos que a multidão emudeceu antes mesmo de o carro parar. O motor cortou. Silêncio. Os paparazzi baixaram as câmeras por uma fração de segundo, confusos. Isto não era um aluguer de celebridade. Isto era dinheiro de qualidade de museu. Era dinheiro antigo que não gritava. Sussurrava. Pedro não abriu a porta imediatamente. Esperou. 5 segundos, 10 segundos. A tensão lá fora aumentou. João tinha parado de falar. Estava a olhar para baixo das escadas, franzindo a testa, tentando descobrir quem tinha chegado num veículo que valia mais do que toda a sua carteira. Sofia esticava o pescoço. Então a porta do condutor abriu. Pedro saiu. Abotoou o seu casaco de smoking com um movimento fluido. Caminhou pela parte de trás do carro maciço, a sua postura impecável, o seu rosto, uma máscara de indiferença profissional. Ignorou a imprensa. Ignorou o manobrista que tentou aproximar-se. Chegou à porta traseira de passageiro, a porta suicida. Pousou a mão na maçaneta. Fez uma pausa, olhando para João no topo das escadas. Pedro trocou olhares com o ex-marido, mantendo o olhar por um batimento cardíaco, um desafio lançado por 15 metros de tapete vermelho. Olha com atenção. Pedro puxou a maçaneta. A porta pesada abriu-se para trás, revelando o interior cavernoso e iluminado. Primeiro a perna emergiu. A pele pálida, o arco afiado do pé, o simples salto agulha preto a bater no tapete vermelho com um clique deliberado. Então eu ergui-me. Ao sair da escuridão do carro para as luzes intermitentes, o vestido de seda carmesim apanhou o brilho dos flashes dos paparazzi. Ondulou como fogo líquido. O corte sem costas expunha a minha espinha reta e orgulhosa. Fiquei ali por um momento, a ajustar-me à luz. O vento apanhou uma madeixa solta do meu cabelo. O silêncio era absoluto. O sorriso da Sofia vacilou. As penas do seu vestido pareceram subitamente ridículas, como um disfarce. O copo de champanhe do João inclinou-se perigosamente na sua mão. Eu não olhei para as câmaras. Virei-me para o Pedro. Pedro inclinou ligeiramente a cabeça. Não uma vênia de servo, mas um reconhecimento de parceiro. Manterei o motor a funcionar, senhorita Carvalho. Obrigada, Pedro, disse, a minha voz a ser ouvida no silêncio. Virei-me para as escadas. Um burburinho irrompeu entre a imprensa. Quem é aquela? É a mulher Macedo? Meu Deus, olhem para o vestido. É um vintage V? Onde é que ela arranjou o carro? Os flashes explodiram. Uma parede de luz branca ofuscante, 10 vezes mais intensa do que a que João recebera.
Eles não estavam a fotografar uma mulher descartada. Estavam a fotografar um mistério. Uma mulher que tinha sido atirada aos lobos e voltara a liderar a alcateia. Comecei a subir as escadas. Andei devagar. Não apressei o passo até ao João. Forcei-o a esperar. Forcei-o a ver-me subir degrau a degrau enquanto toda a cidade de Lisboa assistia com ele. Quando finalmente cheguei ao patamar superior, parei a 2 passos dele. João parecia ter sido atingido no peito. Os seus olhos voaram sobre mim. O vestido, a falta de joias, a pele brilhante, a confiança aterrorizante. Ele procurou as rachaduras. Procurou a pobreza que ele me infligira. Não encontrou nada além de ouro. Ana, ele engasgou. Era menos uma saudação e mais uma pergunta de realidade. Ofereci um sorriso frio e fino. Olhei para Sofia, depois de volta para João. João... Acenei com a cabeça. Montagem adorável. Os arranjos florais estão um pouco caóticos, mas suponho que essa seja a nova estética. Não esperei por uma resposta. Contornei-o, caminhando em direção às grandes portas do museu. João agarrou-me no braço, uma violação do contrato social tácito. De quem é o carro, Ana? Com quem estás a dormir? Ele sibilou, o rosto corando de vermelho. Olhei para sua mão no meu braço até que ele a largou, envergonhado. Essa é a diferença entre nós, João. Disse a minha voz baixa o suficiente para que apenas ele e Sofia pudessem ouvir. Tu pensas que o poder vem de quem possuis ou com quem dormes? Inclinei-me, o meu perfume, algo picante e desconhecido, preenchendo seus sentidos. Não dormi com ninguém para chegar aqui. Apenas finalmente me lembrei de quem eu era antes de te conhecer. Virei-me e entrei no grande salão. A cauda carmesim do meu vestido seguindo-me como uma poça de sangue, deixando João de pé na chuva, com um ar muito caro e muito, muito pequeno. Lá dentro, a gala já tinha começado. Mas quando eu entrei, a sala mudou. As conversas morreram, as cabeças viraram. O doutor Antunes, o advogado tubarão, deixou cair o seu copo. Peguei num copo de champanhe de um tabuleiro que passava. Fiquei sozinha no centro da sala, sob o templo de Dendur. Não tinha marido. Não tinha fortuna. Mas quando os sussurros começaram a circular, dei um gole e saboreei algo que não sentia há 15 anos. Vitória. Mas eu não sabia que lá fora, dentro do Rolls Royce, Pedro estava ao telefone. Fonseca assistiu à cena, os olhos fixos na Ana. Ele viu o seu antigo patrão, João Macedo, a diminuir perante a presença dela. Ele sabia que o homem era um parasita, mas ver o modo como a humilhava ainda o deixava desconfortável. Agora, o ambiente no salão principal do museu estava caótico. O que se estava aí a passar? Pedro tinha dito que a aquisição estava em fase 2 e que as ações da Macedo Holdings iriam despenhar-se. Fonseca nunca tinha percebido bem as maquinações do Pedro, mas confiava nele. Ele observou, a ouvir a confusão a aumentar à medida que os convidados verificavam os seus telefones. Richard Auclair, no palco, gaguejava e transpirava. A máquina implacável de Pedro estava em ação. Ele sempre jogava a longo prazo, com uma paciência que Fonseca nunca tinha visto em mais ninguém. Agora, o tempo tinha chegado. A família Carvalho seria restaurada e, acima de tudo, a Ana seria vingada. No palco, a cara do João estava cada vez mais pálida, a sua gravata ligeiramente torta. Ele agarrou o microfone como se fosse a única coisa que o mantivesse de pé. Senhoras e senhores, a voz do João ecoou, embora ligeiramente trêmula. Obrigado por virem. Esta noite é sobre legado. É sobre construir um futuro. Ele tentou sorrir, mas os seus olhos estavam a vaguear pela sala. A Macedo Holdings sempre foi um pilar de estabilidade. Nós valorizamos a família. Um distinto som de ding ecoou pela sala. Era um som de notificação, depois outro,
Depois uma vibração na mesa ao lado deles. De repente, uma onda de ruído espalhou-se pelo salão. Não era aplauso. Era o som de 300 investidores ricos a verificar as suas aplicações Bloomberg simultaneamente. João vacilou. Como eu estava a dizer... Oh, meu Deus! Uma mulher na mesa 4 sussurrou alto. Está a cair a pique, vende! Vende já! Um homem na mesa 6 gritou para o seu telefone, abandonando todo o decoro. João parou de falar. Desculpem, observei confusa. Olhei para o Pedro. Pedro estava calmamente a barrar um pão. O que lhe está a acontecer? Sussurrei. A notícia acabou de sair. Pedro disse casualmente. Um relatório foi publicado sobre a Macedo Holdings. Detalha os relatórios de sustentabilidade falsificados na cadeia de suprimentos, a dívida oculta nas contas offshore e o processo de ação coletiva pendente dos acionistas. Quem publicou o relatório? Perguntei horrorizada. Pedro deu uma dentada no pão. Eu. No palco, o telefone do João tocou alto. Ele tirou-o, viu o ecrã e o seu rosto ficou cinzento. Era o conselho. Eu tenho que... João gaguejou no microfone. Parece haver um problema técnico. Não é técnico, João. Um homem levantou-se lá atrás. Era o Dr. Antunes, o seu próprio advogado. As ações caíram 40% em 10 minutos. Estamos a sangrar. O caos irrompeu. Empregados foram empurrados para o lado enquanto banqueiros corriam para as saídas para fazer chamadas de emergência. A gala estava a dissolver-se num pânico de bolsa de valores. Pedro limpou a boca com um guardanapo de linho. Levantou-se, abotoou o casaco. Não usou um microfone, não precisava. Projetou a sua voz com a autoridade de um carrasco. João! Pedro gritou. A sala congelou. João olhou para baixo do palco, os olhos arregalados de pânico. Estás à procura de uma tábua de salvação, Pedro gritou, caminhando lentamente em direção ao palco. Mas nenhum banco nesta cidade te tocará agora. Os teus ativos estão congelados. A tua liquidez desapareceu. Estás efetivamente insolvente. Pedro parou na base das escadas. No entanto, Pedro continuou, tirando do bolso interno do seu casaco de smoking um envelope preto elegante. Levantou-o. Há uma oferta na mesa, uma aquisição. João olhou para ele. Quem? Quem és tu? Pedro subiu o primeiro degrau. Represento a Sociedade Fiduciária Carvalho. Estamos preparados para adquirir a participação controladora da Macedo Holdings ao preço atual de mercado. Ele fez uma pausa, verificando o relógio. O que é aproximadamente 3 euros por ação. Levantei-me. A constatação atingiu-me como um raio. A Sociedade Fiduciária Carvalho. Pedro não estava apenas a destruir João. Ele estava a comprar a empresa de volta e estava a colocá-la em meu nome. Não podes fazer isto, João gritou, o suor a escorrer-lhe pela cara. Esta é a minha empresa. Eu construía. Não, Pedro disse friamente, subindo o último degrau para ficar ao lado do homem aterrorizado. Tu casaste com o capital que a construiu e depois descartaste a mulher que tu deu. Pedro virou-se para a multidão. Gesticulou para mim, que estava sozinha no centro da sala, um farol vermelho num mar de fatos pretos. Estou a adquirir esta empresa. Pedro anunciou à sala. Oh, Alan. Mas não serei eu a dirigi-la. Eu sou apenas o capital. O cargo de CEO será devolvido à pessoa que realmente entende a alma desta fundação. Olhou para João. Assina os papéis, João, ou vai para a prisão por fraude. Essas são as tuas opções. João olhou para a Sofia. A Sofia já tinha ido. Ela tinha saído pela porta lateral no momento em que as ações caíram. Derrotado, quebrado e completamente sozinho, João pegou na caneta que Pedro lhe ofereceu. Observei o meu ex-marido assinar o seu império no pódio da sua própria vaidade. Senti uma mão no meu ombro. Virei-me. Era a dona Margarida da livraria, que de alguma forma tinha passado pela segurança,
vestindo o seu melhor fato de domingo. Eu avisei-te, Dona Margarida sussurrou, os seus olhos a brilhar. Nunca foste apenas uma empregada, minha querida. Pedro desceu as escadas, o contrato assinado na mão. Caminhou diretamente até mim. A sala observava, sem fôlego, aterrorizada ou impressionada. Ele estendeu o contrato para mim. O carro está à espera, senhorita Carvalho. Pedro disse, um fantasma de um sorriso tocando os seus lábios. E amanhã de manhã tens uma reunião de conselho. Sugiro que te levemos para casa para poderes descansar. Peguei no papel. Era pesado. Pesava tanto quanto 15 anos de dor, e assim o peso desapareceu. O sol da manhã sobre Lisboa era forte e implacável. Não oferecia a névoa suave da gala da noite anterior. Expunha tudo. Às 8h45, João Macedo estava no átrio do edifício que ainda tinha o seu nome em letras cromadas acima das portas giratórias. Vestia o mesmo smoking da noite anterior, agora amarrotado e a cheirar a uísque velho. Não fora para casa para a cobertura, porque o seu cartão-chave biométrico não funcionara. Não fora para um hotel porque os seus cartões de crédito tinham sido recusados nos 4 hotéis de luxo. Caminhou em direção à bateria de elevadores com a cabeça baixa, esperando esgueirar-se para o seu escritório e salvar os bens líquidos que tinha escondido no cofre. Senhor, pare aí mesmo. João congelou. Era Fonseca, o chefe de segurança, o mesmo homem a quem João ordenara que me expulsasse apenas 12 horas antes. Fonseca, João disse, tentando convocar a sua antiga autoridade. Preciso ir ao 55º andar. O meu cartão-chave está com defeito. Fonseca estava de braços cruzados, ladeado por outros 2 guardas. Não parecia intimidado. Parecia cansado. O seu passe não está com defeito, Sr. Macedo. Foi desativado por diretiva do novo acionista maioritário. Eu sou o fundador desta empresa! João gritou, a voz a falhar. O átrio, cheio de funcionários a correr para o trabalho, emudeceu. As pessoas olhavam, sussurravam, levantavam os telefones para gravar. O grande João Macedo, a gritar de smoking à luz da manhã. Tu eras o fundador, uma voz disse por trás dele. Agora és um passivo. João virou-se. As portas giratórias abrandaram até parar. A entrar não era o Pedro. Era eu. Vestia um elegante fato branco, cor de uma página em branco. O meu cabelo estava solto e ondulado. Eu não parecia a mulher que assinou papéis de divórcio em lágrimas naquele mesmo edifício. Eu parecia que o edifício me pertencia, porque pertencia. Pedro caminhava um passo atrás de mim, vestindo o seu macacão de mecânico novamente, carregando um capacete. Ele não tinha interesse em salas de reuniões. Ele tinha feito o seu trabalho. Parei em frente ao João. Não parecia zangada, não parecia vingativa. Olhei para ele com a leve curiosidade que se poderia ter por um estranho. Ana! João ofegou, dando um passo em minha direção. Bela, por favor, tens de parar com isto. Eles trancaram-me as contas. A Sofia levou as joias e foi-se embora esta manhã. Não tenho nada. Não tenho para onde ir. Ele estendeu a mão para a minha. Fomos casados por 15 anos. Isso não significa nada. Olhei para a sua mão, a mão que me dispensara, a mão que assinara a minha segurança sem um segundo pensamento. Significa que sei exatamente quem tu és, João, disse suavemente. És um homem que só ama reflexos de si mesmo, e neste momento não tens um espelho. Acenei para Fonseca. Senhor Fonseca, por favor, acompanhe o senhor Macedo para fora das instalações. Ele está a perturbar os negócios. Ana! João gritou enquanto Fonseca o agarrava no braço. Não podes fazer isto. Tu és uma empregada de loja. Tu não és nada sem mim. Não me encolhi. Inclinei-me perto para que só ele pudesse ouvir o último prego no caixão. Tens razão, João. Eu era uma empregada de loja e estamos a contratar para o correio. Se preencheres um formulário,
Eu intercederei por ti, mas terás de começar de baixo, como eu fiz. Endireitei-me e passei por ele em direção aos elevadores. Os funcionários separaram-se como o mar vermelho. Já não estavam a olhar para João. Estavam a olhar para a sua nova CEO. Pedro permaneceu no átrio por um momento, a ver João ser arrastado pelas portas para o implacável pavimento da Avenida da Liberdade. Ele caminhou até a recepção onde uma jovem recepcionista aterrorizada observava. Pedro colocou um único cartão de visita na secretária. Se ele voltar, Pedro disse, os seus olhos cinzentos frios. Liga-me, eu trago o carro. Virou-se e saiu para o seu Rolls Royce à espera no passeio. Não ficou para a reunião do conselho. O seu trabalho estava feito. Ele tinha restaurado o motor. Agora cabia-me a mim, Ana, conduzir. No 52º andar, entrei no escritório que costumava ser do João. Cheirava ao seu perfume caro. Caminhei até a janela e abri-a de par em par. O vento entrou, caótico e fresco, a soprar os papéis da secretária. Respirei fundo. Peguei no telefone na secretária de Mogno. Aqui é Ana Carvalho, disse a minha assistente. Chame a manutenção. Quero este escritório limpo até ao meio-dia. E envie um cheque para a livraria A Página Dourada no Bairro Alto. Diga à dona Margarida que a sua parceira está pronta para comprar o edifício. Desliguei e olhei para a cidade. E hoje, não sei bem, às vezes penso que foi a melhor coisa que me podia ter acontecido. Outras vezes, sinto um nó na garganta ao lembrar o preço. Provavelmente ambas as coisas. A vida é assim, não é? Nada é unívoco, nada é perfeito. Mas no fim de contas, esta vida é a minha. É um recomeço, um caminho ainda incerto, com um passado que não se apaga, mas que já não me define. E isso, por si só, já é